Olá, bom dia. Estamos aqui ao vivo com a nova emissão do Lanterna Biográfica, que se chama Lanterna Acesa. Lanterna Acesa vai colocar a luz da consciência para o seu dia a dia, né? Uma vez por semana, na hora do almoço, é bem no meio-dia, a gente vai pegar ajuda na luz do sol para trazer também essa força do sol para a luz de cada lanterninha biográfica que tiver escutando, participando, assistindo essa emissão. E o que é essa lanterna acesa, Marina? O que é a lanterna acesa, esse programa que a gente está iniciando agora? A lanterna acesa é uma emissão que a ideia, a proposta principal dela é trazer um outro olhar, ampliar o olhar, trazer o olhar ampliado para uma das áreas da sua vida, um momento específico, ou uma questão específica. A ideia é que a gente possa compartilhar aqui formas de olhar diferentemente para a vida, mas não nossas formas. É como você vai encontrar a sua luz da consciência, o seu caminho para que a sua vida tenha um verdadeiro sentido para você. A ideia do Lanterna Biográfica é que você possa encontrar o seu próprio rumo na vida. É trazer ferramentas, elementos, conhecimentos para que você se aproprie e encontre a sua própria luz interior e possa, com essa luz, seguir os seus caminhos, criar os seus caminhos, né? E levar, contribuir, né? Levar essa sua própria luz para a interação com os outros, para fortalecer a humanidade, né? E o que não é lanterna acesa? O que não é essa luz da consciência, né? Quando a gente fala assim, às vezes parece uma coisa meio abstrata. Não é um conhecimento estático de estudos, sabe? Não é um conhecimento de livro. Não é uma religião, né? Apesar dos livros e da religião ajudar a fortalecer a consciência de cada um, o trabalho que a gente tem aqui no Lanterna Biográfica e que é reforçado nessa emissão Lanterna Acesa é que você encontre esse caminho da sua consciência pessoal, dessa consciência única, que é sua, que é tecida ao longo da sua vida. Na antroposofia, a gente fala de que esse momento que a gente está vivendo agora, essa época que a gente está vivendo, atual, é a época da alma da consciência. E na alma da consciência, a gente aprende a dançar três grandes forças. O nosso pensar, o nosso intelectual, o nosso pensar. O nosso sentir, né, os sentimentos, as emoções. E o nosso agir no mundo, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso agir no mundo. E a força da alma da consciência é justamente a gente se apropriar dessa dança. É a gente não agir só em função do pensamento ou só em função do sentimento. É a gente agir integrado. Que a nossa ação no mundo, que a nossa contribuição para o mundo, que a nossa ação criativa nas relações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na relação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os amigos, enfim, que a nossa relação com o mundo tenha essa força, essa luz da consciência dessas três dinâmicas integradas. É diferente de quem fica só pensando e não consegue agir, ou de quem só vive sentindo e tem muitos sentimentos e fica mergulhado nos seus sentimentos e não sabe nem discernir o que é que é real, do que é só um sentimento, e acaba sem conseguir agir no mundo também. Então, nessa época da alma da consciência, nós somos todos convidados a aprender essa dança. E é possível aprender.
É possível aprender como cuidar, como nutrir e como viver essa dança do nosso pensar, do nosso sentir e da nossa ação no mundo, para que eles possam dançar juntos, integrados. E nessa época da alma da consciência, o que é exigido da gente? O que a gente é colocado à prova nesse momento? Nesse momento, a gente é colocado à prova a se posicionar. A alma da consciência, ela te coloca na situação de você precisa se posicionar. Se posicionar em relação às forças que estão se movimentando ao redor de você. Mas, Marina, se posicionar em relação a que forças parece meio complicado. Mas não, vou te dar um exemplo. Nessa época da alma da consciência, a gente é convidado a se posicionar em relação a todas as forças que massificam o ser humano, que tentam deixar o ser humano numa forma, que tentam deixar o ser humano como um robô. Então, para isso, dentro da antroposofia, a gente tem uma figura super especial para esse momento, que é a figura do arcanjo Micael. Não sei se você já ouviu falar nele, mas o arcanjo Micael, a imagem é que ele é forte e ele tem uma espada e ele está perto de um dragão. Simbolicamente, o arcanjo Micael é aquele que sabe seguir, encarar o dragão ou os dragões que aparecem e se posicionar. E se posicionar dizendo sim ou se posicionar dizendo não. E essa força é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E é graças à força da alma da consciência, de você saber tecer o seu sentir, o seu sentimento, os seus pensamentos e o seu agir no mundo, que você vai ser capaz de trilhar os passos e dizer sim quando é preciso dizer sim. E dizer não quando é preciso dizer não. Não ficar em cima do muro, dançando conforme a dança, nem ficar esperando que as respostas e os caminhos vão ser mostrados pela força do externo. Porque às vezes a gente acaba passando a vida em função do que os outros esperam de nós, ou a sociedade espera de nós, ou o mercado espera de nós enquanto profissionais, né? E a gente perde a possibilidade de se colocar. E nessa época da alma da consciência, o convite, que não é só um convite, hein? A gente é colocado à prova, mas eu vou falar de uma forma doce e suave, o convite é para que você se posicione. E quando você é convidado a se posicionar e que precisar de uma imagem que te ajude nesse posicionamento, que vem essa imagem desse arcanjo, do arcanjo Micael, que é um arcanjo que traz essa força de coragem, essa força do eu assumir o seu lugar na Terra, sabe? De assumir o seu caminho e trilhar o seu caminho. Então, nesse dia de hoje, dessa abertura dessa emissão Lanterna Acesa, queria muito trazer para vocês essa força, essa imagem do arcanjo Micael dando esse suporte, né, nesse caminhar. Suporte nesse caminhar. E como é que eu cheguei nessa ideia, né, de por que fazer essa missão Lanterna Acesa? Como é que eu cheguei nessa ideia de trazer essa força da consciência para o nosso dia a dia e como que isso pode nos beneficiar, né? Beneficiar você, a sua vida e as pessoas que estão em torno. Na verdade, a vida, experimentar a vida é, primeiro de tudo, viver essa experiência, né, da consciência. E não é só experimentar a vida, viver inconsequentemente, sem pensar, sem sentir.
é experimentar de uma forma ampla, é experimentar com uma escuta ativa. Será que você está vivendo a sua vida de uma forma tão acelerada que não dá nem tempo de escutar o próprio corpo, de saber o que é que o corpo está precisando? Ou será que no seu dia a dia é tudo tão corrido que você nem se pergunta mais por que é que você está fazendo determinadas coisas? Que você nem se pergunta mais para que serve mesmo isso que eu estou investindo tanta energia? Para chegar na força da consciência, é preciso se dar o tempo. Se dar o tempo de parar, de pensar, de sentir, de escutar o próprio corpo falando, de escutar o que é que realmente o nosso caminho está chamando, para onde ele está chamando o nosso caminho. Se dar espaço para desenvolver a consciência é se dar espaço para essa escuta interna. Não que o externo ele não traga tanta coisa, traz, a gente estuda, a gente conhece muita gente que tem muitas opiniões, a gente aprende, tem muitos mestres, muitos encontros maravilhosos ao longo da nossa vida. Mas tudo isso é como alimentos, mas que precisam depois ser digeridos, assimilados ou não. E esse exercício é um exercício que só você pode fazer. Ninguém pode fazer o exercício da ampliação da sua consciência. É um exercício que cabe a você. É você que é responsável por parar o piloto automático, né? Parar de viver uma vida que entra dia, entra semana, sai semana, passa um ano, outro, e você nem se dá conta do porquê fez isso, do para quê, e finalmente do como. Né? O mais importante na alma da consciência não é o que você faz, é o como você faz. Não é o que você vive, se você vive uma vida de casal, se você vive uma vida de solteiro, se você tem um trabalho ou se você está desempregado. Não é o que você vive que mais importa, mas é como. Qual a qualidade que você coloca que é sua e que é única? Qual é essa qualidade? Como você vive a experiência de alegria ou de dor que você está experimentando agora? Então, a alma da consciência, ela te convida para isso. Para te trazer a responsabilidade de assumir, de decidir, de criar o seu caminho a partir desse seu como no mundo, que é único. E aí a gente pode pensar em algumas experiências de vida que faz a gente lapidar essa consciência, né? Vou trazer algumas experiências, por exemplo, a experiência do amor. Né? A gente vai experimentando o amor a partir da adolescência, normalmente, e essas experiências vão tecendo para a gente a nossa consciência em relação ao que é e ao que pode ser uma vida a dois. Então, é no apaixonamento, é nas crises, nas rupturas, né, nas desilusões, que a gente vai construindo essa experiência do que é o amor, do que é a relação a dois. E com isso, a gente vai se preparando para os próximos passos. Sejam eles em outra relação, sejam eles na mesma relação que vai se amadurecendo ao longo dos anos. Né? Quantos casais eu não acompanhei que se transformaram em muito ao longo de anos de convivência. Né? Realmente o verdadeiro amor, ele é capaz de se transformar ao longo do tempo. Né? Quando você começa a amar também o destino, né? O destino do outro. E esse é um tema que muita gente tem me pedido, né, que eu aborde esse tema, então
Já vou deixar aqui a dica de que ele vai ser abordado em um dos Lanterna Acesa, provavelmente no próximo, esse tema do amor. E também tem a relação com o trabalho, né? Assim, como que a gente aprimora e ganha a nossa própria consciência a partir das nossas experiências de trabalho. A nossa experiência de trabalho, elas vão nos dando elementos, né, de como que a gente coloca no mundo a nossa energia criativa. Né? E se você pensar um pouco de como foram suas primeiras experiências de trabalho, quando você era bem jovenzinho, o que você fez, né? E como você fez, o mais importante é pensar como foi o seu engajamento, como foi o seu entusiasmo, como eram as relações, como você se colocava em relação a poder, a companheirismo, colaboração com os colegas, né? Ao exercício do poder, ao se submeter ao poder. Então, esses assuntos, toda essa temática que envolve as relações de trabalho, elas acabam que vão tecendo, né, essa consciência para que a cada ano que passa você seja mais capaz de decidir, né? Decidir se engajar ou decidir romper, decidir abrir novos caminhos ou decidir se associar. E esse caminho precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de esforço. Nessa época da alma da consciência, o desenvolvimento, por mais presentes que a gente já receba da natureza, do mundo, do cosmos, enfim, mas o desenvolvimento pessoal, ele exige um esforço. E a gente diz na antroposofia que até os 30 e poucos anos, tudo na vida vai acontecendo como mágica. Né? Como mágica, porque a gente encontra justamente aquela pessoa que te engaja num projeto, e depois você vai, encontra uma outra pessoa com quem você faz uma viagem, tudo vai acontecendo. Mas a partir do ponto fênix, que é por volta dos 32, 33 anos, na antroposofia a gente fala que a alma da consciência ela começa a se despertar dentro da gente, e aí a gente precisa fazer o esforço. Aí você precisa fazer o esforço na direção do seu desenvolvimento pessoal, na direção de buscar quais são os alimentos que você vai se nutrir, quais são os caminhos que você vai seguir. E se você não faz o esforço, corre o risco de você passar a vida repetindo padrões, né, em diferentes áreas da sua vida. A ideia aqui dentro do Lanterna Acesa, desse programa, é fortalecer a sua capacidade de fazer escolhas, de decidir, de assumir o risco, de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e de seguir uma vida mais plena, uma vida mais livre. Porque ao contrário do que muita gente pensa, que liberdade é não se engajar com nada. A liberdade, eu estou livre, eu não me engajo com ninguém, não me relaciono com ninguém. Liberdade é tá de boa. Na alma da consciência, liberdade é engajamento. Liberdade é engajamento com consciência. E isso serve para tudo, isso serve para uma relação de amor, isso serve para um trabalho, isso serve para a relação com os filhos, isso serve para a sua relação comunitária, no seu bairro, no seu condomínio. Liberdade é engajamento. E é aí que isso possa reverberar em você, né? E que você possa se perguntar, né? Que engajamentos poderia realmente fortalecer a minha própria liberdade. Aqui no Lanterna Biográfica a gente tem um engajamento com você, para que você se fortaleça na sua lanterna, que a sua lanterna esteja acesa com a sua própria luz. E essa é a nossa missão, para que nesse seu caminhar você consiga tomar o seu rumo na vida com a sua própria luz, a sua lanterninha acesa.
Esse é o nosso engajamento. E é importante que você possa abrir o espaço para descobrir qual é o seu, qual é o engajamento que vai te trazer liberdade. E por que que é importante, né, Marina? Por que que é importante essa história de consciência, engajamento, liberdade? Tava tão bom aqui no meu Netflix, né? Tava tão bom aqui, tranquila, vivendo a minha vidinha. Aí vem Marina com essa história querendo que eu me engaje em mais alguma coisa. Eu já tenho tanta coisa para fazer. É verdade, você tem muita coisa para fazer. Mas o seu engajamento com a sua própria consciência, ele é prioritário nessa época dessa alma da consciência. Prioritário não só para você, mas para todas as relações que estão em torno. Porque ninguém está aqui a passeio, né? A gente pode pensar assim que é como se a gente viesse para a Terra e a Terra fosse um grande parque de diversões, né? Um grande play center. E aí você recebe um ticket. Olha, você vem aqui, você chegou no parque de diversões, recebeu o ticket e você pode passar o dia todo aqui brincando, o que você quiser. Mas tem um monte de brinquedo. Um monte. Para onde você olha, tem um monte de brinquedo. E é possível que você escolha aquele brinquedo que tem a fila maior, porque se tem a fila maior, deve ser o melhor, né? Então, eu vou naquela fila que está enorme. E às vezes a fila é tão grande que o parque vai fechar e você não foi nem nesse brinquedo ainda. E você passou o dia todo só nessa fila. Ou é possível que você tenha se deslumbrado olhando os brinquedos. E aí você olhou um, continuou olhando o outro, continuou andando pelo parque de diversões olhando o outro. E você vai olhando um brinquedo, olhando outro brinquedo. E o dia vai passando. E pode acabar o tempo. E você não foi em nenhum brinquedo porque você não escolheu se engajar em nenhum brinquedo para viver a experiência. É possível também que você nem tenha percebido que lá no fundo do parque de diversões tem um ateliê que você mesmo pode produzir o seu brinquedo. O brinquedo no qual você vai ter as experiências que você precisa e que você decide ter. Então, isso é só uma brincadeira, né? Essa história do parque, mas para ilustrar de que a gente vem aqui na Terra para brincar, que a gente tem um ticket com uma validade, que a gente tem muitas possibilidades e que a gente tem muitas possibilidades também de criar. A gente tem possibilidades com o que já existe e a gente tem possibilidades de criar. E a gente precisa fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. E não é só fazer a escolha. Você precisa fazer um movimento. Porque não é só a escolha que te faz ter a experiência. Eu quero ir nesse brinquedo. Não, você tem que andar na direção dele, você tem que subir a escadinha que precisa, né? Colocar o cinto de segurança. Você precisa fazer o movimento. Né? No playground, no play center, né? No play center da vida, é um pouco parecido esse movimento, essa experiência que a gente é convidado a ter. Né? A gente recebe de presente esse ticket, recebe de presente essa possibilidade de brincar. E aí fica para você, né, a pergunta de que eu quero brincar agora e como. Né? Se já tem os jogos, as brincadeiras aí diante de você na sua vida, você vai escolher como brincar. Como brincar de ser mãe, como brincar de ser esposa, como brincar de ser marido, como brincar de ser empreendedor, como brincar de ser jardineiro, como brincar. Como brincar de ser vizinho, né? Como é a sua relação de vizinhança, como é a sua relação
com as pessoas que moram do seu lado. Como brincar de família, né? Como brincar de ser amigo. Então, fica esse convite. E se você viver uma vida sem essa preocupação da sua lanterna estar acesa, né? Você pode me perguntar isso, Marina, se eu viver uma vida sem essa preocupação de que a minha própria lanterna esteja acesa, eu posso seguir as luzes que estão aí fora? Tem tanta luz aí fora? É verdade. Tem muita luz aí fora. E tem muita luz te apontando muitos caminhos. Mas se você não se preocupa e não cuida de acender a sua própria lanterna, corre o risco de você terminar a vida com a sensação de que não fez sentido, né? De que você só seguiu a boiada, de que você só pegou os sonhos que eram dos outros, né? De que você só pegou a ideia de sucesso, de realização, que vinha de fora, que não era verdadeiramente sua, né? Os padrões de como você deveria ser, de como você deveria se comportar, o que você deveria conquistar, de o que é ser feliz, né? Porque lá fora, todas essas luzes que tem fora, que te atraem, né, de um lado, do outro, e eu falo de luz em todos os sentidos, né, a gente pode pensar até aqui, a gente está num computador, num celular, como que essa luz, né, da tela, ela chama a atenção da gente, ela tira a atenção realmente da gente em uma direção, né? Isso é mais uma dessas luzes externas, eu posso dizer assim. Quando ela chama a gente para uma coisa, para uma atenção a algo, às vezes é atenção a qual seria o padrão de lazer que você deveria ter, ou qual o padrão de roupa que você deveria usar, ou qual o padrão de família feliz que deveria ser, ou, enfim, ou qual o padrão de profissional, enfim, tem tantos padrões. E as luzes externas, e eu até ouso aqui a dizer, mesmo as luzes relacionadas ao estudo, à ciência, né? Tem gente que é muito apegada à ciência, né? A gente estuda e essa é a luz, assim, eu vou seguir a ciência, esse conhecimento científico, porque isso é o correto. E aí a gente segue cegamente a ciência, né? Porque a gente fala-se muito de que a ciência é que sabe, então você segue. Ou a gente também pode acontecer de seguir cegamente uma religião, né? Que a religião ela tem esse papel, né, de conectar o ser com a luz, com o sagrado, com a consciência. Mas é possível que você seja tentado a seguir cegamente uma religião. E nessas tentações de seguir cegamente uma luz que está externa a você, você perde a chance de acender a sua própria lanterna. Mesmo que tudo que esteja externo possam te ajudar a te nutrir, a te fazer se questionar sobre o que você quer, sobre o que você não quer, sobre o que faz sentido, sobre o que não faz sentido para você. Mas o caminho de acender a sua própria luzinha, de ser responsável por nutri-la e ser responsável por assumir os caminhos que ela te aponta, aí é só você que pode fazer. É você mesmo. Então, um convite realmente para encarar, nessa época da alma da consciência, com a força de Micael, o seu caminho. O seu caminho. E nessa história de assumir o seu caminho, poder fazer as escolhas que façam realmente sentido para você, né? Para que você tome um rumo na sua vida agora, para que você mude de patamar, para que você saia dos conflitos que existem entre o pensar, o sentir e o fazer no mundo,
porque às vezes você faz coisas que você não gosta, ou você gostaria de fazer algo que você não concretizou ainda, e você ainda está muito dividido, né? Então, que esse seja um convite a essa união, né? E nessa união tem também uma cisão, porque ainda é preciso também algumas rupturas para que a sua caminhada com a sua lanterninha seja sem amarras. E eu vou compartilhar com você que esse caminho, né, de construção da própria consciência, porque é um caminho, tá? Não se faz da noite para o dia, não é uma varinha mágica que vai a luz da consciência na sua cabeça, plim, não. Primeiro que não é só na cabeça, né? Consciência vai o corpo todo e vários corpos, e a luz da consciência, ela ganha força e espaço dentro da gente. É um caminho de vida, né? E é ao longo da vida toda que a gente vai tecendo esse caminho e dando espaço, tempo e nutriente para que esse caminho se fortaleça, para que a consciência se fortaleça. E nesses últimos 20 anos, né, que eu acompanho pessoas nos seus processos de desenvolvimento pessoal, na implementação de seus projetos, na implementação de seus sonhos, né? O que eu vejo é que esse caminho, ele traz muitos frutos, né? Tem pessoas que eu acompanho, que eu vejo ao longo dos anos, e o que aconteceu na vida dessa pessoa, enfim. E eu vejo que esse caminho do fortalecimento da sua própria lanterna, né, de deixar a sua lanterna acesa e manter esse brilho, essa luz, traz muito mais alegria de viver, né? Traz muito mais amor, companheirismo e cumplicidade na relação a dois, né, dos casais que eu acompanhei. Um movimento que traz também muito mais saúde para as famílias, né? Saúde nas relações, saúde física mesmo, porque as famílias aprendem a como construir um espaço comum de qualidade, né? A relação de qualidade, o estar junto com qualidade. E são famílias que aprendem também a como preservar o espaço individual de cada um. Eu percebo também nas pessoas que trilham um caminho desse, de se apropriar do seu próprio caminho, do seu próprio rumo na vida, né? Que são pessoas que, por onde elas passam, elas abrem novos caminhos. São pessoas que, por onde elas passam, elas compartilham a sua luz. São pessoas que abrem novas possibilidades. Com quem ela encontra, não importa se é conhecido ou desconhecido, são pessoas que abrem novas possibilidades de uma vida humana aqui na Terra. E, honestamente, eu acredito muito que a gente está precisando disso, nesse momento, né? Como é que a gente vai nutrir a vida humana aqui nesse planeta, nesse momento? Que o bicho está pegando, né? Me vem essa reflexão, né? Da importância de cada um de nós acender a nossa lanterninha e segui-la, né, pelos caminhos aí da vida, pelos caminhos da vida. E se você tem medo, né, medo de talvez viver uma vida correndo de um lado para o outro, fazendo tanta coisa, mas que você nem sabe direito se faz sentido mesmo, ou se você tem medo de ver o tempo passando, né, de envelhecer,
como se a sua vida fosse um filme. Mas um filme que você está só assistindo, de forma passiva. Passivamente assistindo o filme da sua vida, estando aqui na Terra. Infelizmente, muitos estão vendo, assistindo o filme da vida. Passivos. Sem assumir a responsabilidade da autoria dela. Dessa vida. Sem assumir o roteiro. Sabe? Sem assumir a ação. Se você também pode viver com a sensação que as suas relações mais preciosas, as relações de amor, de família, as relações mais preciosas para você parecem escorregar nas suas mãos, assim, simplesmente porque você não consegue estar plenamente presente. E o tempo vai passando. São desafios que todos nós podemos encontrar em um momento ou outro. E durante o dia, você avaliar um dia seu e perceber o que eu fiz faz sentido, o como eu fiz, como eu vivi esse dia faz sentido para mim, realmente. E nessas relações que eu encontrei durante o dia, as pessoas com quem eu convivi, como eu estava presente nessas relações, faz sentido para mim. Esses são elementos que vão te trazer uma luz, né? Um guia, um norte para o caminho que você precisa seguir em relação ao seu rumo na vida. Eu vou trazer aqui de presente uns exercícios muito preciosos que eu passo para os nossos alunos, para as pessoas que a gente acompanha, e que são exercícios que fortalecem essa alma da consciência. São exercícios que fortalecem a sua consciência no seu dia a dia e que vão te trazer muitos benefícios. Benefício de uma vida mais plena, aqui e agora. E o primeiro exercício, para quem quiser anotar, pega uma caneta, um papel, pode anotar. O primeiro exercício é o exercício de escolher um gesto cotidiano. Qual o gesto, um gesto simples do seu dia a dia, que você pode escolher? Abrir a porta, ou se despedir da sua família antes de sair para trabalhar. Um gesto realmente simples, que você faça todo dia. Ou você coloca a mesa do café da manhã, ou um gesto de cozinhar. Um gesto. Você vai escolher um gesto do seu dia a dia e vai pensar esse gesto em retrospectiva, de trás para frente. Né? Se for abrir a porta de casa para sair de casa, você vai pensar esse gesto fechando, voltando, como é que eu vou nesse movimento, como é que eu faço esse movimento. Primeiro você trabalha o gesto na sua cabeça, pensando. Você percebe, tem uma intenção por trás desse gesto? Sim, abrir a porta para ir para o trabalho, para sair de casa. Ok, mas qual a intenção que está realmente presente no momento que você faz esse gesto? E aí tenta visualizar e pegar essa intenção. Se tem algum sentimento atrás desse gesto. Tem gente que dá um beijo no marido, na esposa antes de sair, mas não tem nem intenção, nem sentimento, nem nada naquele momento, porque já está querendo sair, já está atrasado, já está embora. Então, não é um gesto com consciência. Então, o que eu estou trazendo aqui é que você possa escolher, né, esse exercício, você vai escolher um gesto que você faça no seu dia a dia e que você vai colocar consciência nesse gesto. Você vai estar plenamente presente. Você pode também escolher que às 8 horas da manhã, todos os dias, você vai fazer tal gesto. Você vai escovar os dentes com a mão direita. Enfim, você vai escovar os dentes de outra forma. Você pode escolher que seja num horário do dia e você vai perceber se, ao longo dos dias, você vai ficar atento nesse horário e fazer o gesto. Esse é um exercício que parece bobo,
Mas, na verdade, se você faz todos os dias, ao longo dos dias você vai percebendo como que você ganha em presença e você vai começar a brincar, a escolher outros gestos cotidianos e outros momentos que você vai estar escolhendo no momento presente estar presente. E depois você me escreve aí contando como é que foi essa experiência. O que é que esse simples exercício pode trazer para a sua vida cotidiana. Vou trazer um outro exercício aqui, que pode te trazer ainda mais força e luz de consciência. É antes de dormir. Antes de dormir, você, já na sua cama, na hora de dormir, você faz uma retrospectiva do seu dia. Você pensa, imagina, vê as imagens mesmo, do que aconteceu do seu dia, de trás para frente. Dos minutos antes de você deitar na cama para dormir, né, até de manhã, quando você acordou. Então você faz uma retrospectiva de como foi o seu dia. O que você fez, com quem você encontrou, como foi essas interações que você teve nesse dia, que sentimentos você teve, como você estava, sua respiração estava leve, seu corpo estava relaxado, ou você teve momentos tensos, momentos densos. E se todas as noites você fizer essa retrospectiva do seu dia, você entra no mundo do sono, no mundo dos sonhos, com uma outra qualidade e uma outra receptividade para regenerar o que precisa ser regenerado no seu corpo. E para ativar ainda mais a sua consciência em relação ao seu próprio caminho, em relação ao seu próprio movimento aqui na Terra. Então, esse é o segundo exercício, é o exercício antes de dormir. E de manhã, você pode fazer um outro exercício. Se não for de manhã, pode ser em outro horário, mas de manhã é bem legal, que é o exercício da meditação da planta. Esse exercício, essa meditação é a campeã de todas as pessoas que eu acompanho. Esse exercício é o que traz mais resultado. Mais resultado, realmente em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. Se você se engajar, são 5 minutos que duram, 5 minutos todos os dias a fazer esse exercício. É uma meditação que a gente chama de meditação guetiana. Você pega uma planta pequenininha, uma planta pequena que você consiga enxergá-la inteira, assim. E você faz o exercício de olhar a planta em detalhes. De olhar a cor, de olhar a textura que ela tem, de olhar os detalhes objetivos da planta. E todas as vezes que vier um pensamento ou um sentimento, alguma ideia que venha, você deixa a ideia ir embora, você deixa o pensamento, o sentimento ir embora e você volta a focalizar a sua energia, a sua concentração na planta, no que é que ela traz exatamente. Maravilha, Ellen, que você tem feito o exercício da planta. Realmente, que bom, que bom. Depois você pode me contar como que você, o que você tem colhido desse exercício. As pessoas que eu acompanho que fazem esse exercício, esse é o exercício pérola da meditação da planta, que é um dos mais simples, mas que traz uma força muito grande, porque na vida tem momentos que a gente escolhe, a gente constrói, a gente caminha nisso que a gente escolhe, e tem outros momentos que são apresentados para a gente, né? Situações que nos são apresentadas, e esse exercício da planta ele é fundamental para a gente saber se colocar diante do que realmente se passa. E não ser pego somente pelas nossas emoções, ou somente pelos nossos pensamentos, né, e concepções e preconceitos que vêm antes, e a gente possa simplesmente se colocar diante do que está ali.
A gente preconiza bastante esse exercício, dessa meditação, para que a nossa ação no mundo seja ainda mais livre. Né? Que maravilha que você tem feito esse exercício da planta. Faz bem. E é isto. Hoje a ideia era realmente compartilhar, né, o lançamento dessa emissão, que tem como grande missão trabalhar temas que sejam significativos para você nesse caminho de consciência e de fortalecimento do seu rumo na vida. E vamos trazendo cada semana um tema. Sintam-se à vontade de sugerir temas que possam ser importantes para você e que, se tiver o nosso alcance, a gente vai tratar, né? Seja a luz da antroposofia, ou seja a luz de outras ferramentas e abordagens que a gente tem aqui no Lanterna Biográfica. E eu já posso antecipar que o tema da semana que vem vai ser homem e mulher. Porque eu já estou a perder a conta da quantidade de e-mails que eu tenho recebido sobre essa temática, de pedidos e de questões e de situações de crise relacionado a isso. E vamos colocar uma luz da consciência sobre esse tema, homem e mulher e essa relação. Agradeço realmente a sua participação e espero que Lanterna Acesa contribua para que a sua lanterna continue vibrando aí de luz e de amor pelos caminhos. Um forte abraço e até semana que vem.